compete à prefeitura estão todas queimadas. Nessa reunião estão moradores do Núcleo Espírito Santo. Eles estão decidindo pautas de reportagens importantes a serem feitas sobre a comunidade. Então eu quero chamar os poderes públicos, já fui atrás do promotor para falar com ele, porque a nossa situação aqui está crítica. Depois de muito debate, a decisão. Os moradores estão aflitos por 3 motivos que serão temas de reportagens. Quais são as reportagens que vocês acham importante fazer? Sobre quais assuntos? Eletropaulo, água e remoção. Durante muitos anos, essa área foi um lixão. Um lixão mesmo, não um aterro sanitário. Lixão é uma maneira incorreta de se livrar do lixo. Jogado numa área sem qualquer preparo, o material contamina o solo, a água e quem vive por perto. Em 1987, o lixão foi desativado e a área aterrada. Por omissão do poder público, poucos anos depois, já havia ocupação no local. E aqui, o pessoal concretou em cima do lixão. Concretou em cima do lixão, para não ficar aquela coisa de ficar afundando, sabe, molhando a roupa. Pior que parece firme. É, parece firme, por quê? Porque vai bastante cascalho, que vai colocando. Balança? Aí ficou assim, essa coisa assim, mais melhor, que dá para você andar, porque de primeiro não dá para subir aqui, não. No início da década de 1990, centenas de casas foram construídas sobre o ex-lixão. A área que foi depósito de lixo, ela não é uma área propícia para a execução de habitações, seja ela em alvenaria ou em outro material. Um morador do Núcleo Espírito Santo resolveu fazer uma garagem em casa. Para isso ele fez uma rampa e cortou o barranco. Quando ele cortou o barranco, olha só o que ficou evidente aqui. Lixo bem quase a flor da pele, vamos dizer assim, olha. Um pouquinho só que ele cortou do barranco já está em lixo. Isso aqui, ó, é um lixo histórico, né? Lixo da década de 60, da década de 70, que está bem baixo, bem embaixo mesmo de onde as pessoas moram. Enquanto não chove, a área não apresenta risco de deslizamento. Mas quanto à contaminação, ninguém pode garantir nada. A casa da vizinha explodiu também, os canos. Ah, é? O gás. Ele foi mexer Chegou a fumaçar, assim, a sair aquela explosão dentro da casa da vizinha. Ele foi mexer no esgoto do tanque, no cano do tanque, o fogo foi veio de lá do gás. Há cerca de 10 anos, o Ministério Público está acompanhando o drama dos moradores do Núcleo Espírito Santo. Em 2000, a Prefeitura encomendou um estudo da área ao IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Na época, o laudo do IPT ressaltou a necessidade de remoção de 800 famílias. Eram quase 1.500 em toda a região. Diferentes gases perigosos foram detectados no solo. A partir disso, o Ministério Público firmou um compromisso de ajustamento de conduta com o município para urbanizar a área onde pode ser urbanizada e remover as outras pessoas que estavam ali. Esse termo de ajustamento de conduta, ele finda o prazo agora em 31 de dezembro de 2010. 10 anos se passaram e muitos moradores já não acreditam que a remoção vá acontecer. Está marcado agora para setembro, né? Ele está dizendo para nós quando que começa essa remoção, mas estamos muito descrentes disso. Caso não seja cumprido e não haja uma justificativa plausível, é previsto nesse compromisso de ajustamento de conduta uma multa diária para o município. O ABCD Maior em Revista procurou a Prefeitura de Santo André para saber como anda essa história de remoção das famílias. Mas, infelizmente, não fomos recebidos. O pessoal só fala por nota. Desagradável isso, nota. Fazer o quê? A assessoria de imprensa da Prefeitura de Santo André disse que cerca de 890 famílias serão removidas para conjuntos habitacionais que estão sendo construídos em diferentes pontos da cidade, em parceria com o governo federal. Segundo a Prefeitura, o cronograma está dentro do prazo, inclusive sendo acompanhado pelo Ministério Público. A intenção do governo municipal é entregar as moradias ainda neste ano. Você já recebeu algum comunicado ainda sobre não. isso? Não. Eles falam direto assim que tem umas pessoas ali em cima que falam que vai sair, depois vem uma turma e fala, vai sair, daí demora, depois não fala mais nada. As turmas estão construindo ainda, daí não tem como... Há quanto tempo você está ouvindo falar que vocês vão sair daqui? Ah, faz tempo, já uns 2 anos já, hein?
Nessa parte mais alta do morro, a água da Companhia de Saneamento, a Semasa, não chega até as residências. Para abastecê-las, os moradores improvisam gatos com mangueiras que ficam expostas sobre trilhas e vielas, conectadas sem critérios de higiene. Cada um tem sua bomba. Tem vezes que tem. Quando não tem, um passa para os outros que não tem. Aí você envia bomba lá embaixo na escada, você vai enviar. Aí você tem uma rede de mangueira que vem até aqui. Isso. Aí você chega na porta da sua casa, você pega e pluga a água que você está bombeando para cima. E passa lá para a caixa. E até encher a caixa d'água. Quantas vezes você faz isso por semana? 2. Não precisa fazer parte da vigilância sanitária para perceber que esse tipo de ligação precária, improvisada com mangueiras, coloca em risco a saúde das pessoas que utilizam a água. A BCD Maior em Revista procurou a Semasa para saber o que eles têm a dizer sobre esses gatos aquáticos e também sobre a falta de água. Só que aqui eles não falam. Dizem que quem tem de falar qualquer coisa é a prefeitura. Você acha certo o pessoal não receber a gente? Eu acho isso um absurdo. Nós somos cidadãos e merecemos respeito. Vamos a outra matéria. Depois de muitos anos, os moradores aqui do Núcleo Espírito Santo conseguiram que as casas recebessem energia elétrica e as ruas e vielas fossem iluminadas. O problema é que estão chegando contas de luz para algumas residências muito altas, muito caras. A senhora, essa criança, pagou veio uma conta de 117 e o inusitado, que para o mesmo mês vem outra conta no valor de 164,92. O ABCD Maior em Revista procurou a AES Eletropaulo para saber sobre o valor das contas de energia, mas eles também não quiseram gravar a entrevista. A AES Eletropaulo informou por nota que os medidores instalados nas residências dos clientes indicados possuem o funcionamento adequado. Os medidores estão funcionando adequadamente. Eles estão mentindo. Segundo a assessoria de imprensa, a distribuidora concedeu a esses clientes, aqui da região, um período de teste de 2 anos para que eles se adaptassem ao consumo de energia, às suas respectivas rendas. Aconteceu isso? Não, aconteceu. Aconteceu. Tá. A concessionária ainda instalou lâmpadas econômicas em todas as residências e está realizando a troca de 253 geladeiras na comunidade, para modelos mais econômicos. Alguém recebeu geladeira nova? Alguns sim, mas outros não. Vamos colocar 30%, porque eu mesmo estava nessa meta. Você recebeu geladeira? Eu tenho geladeira nova porque eu comprei. Olha o que mais que a Eletropaulo disse. Entre os motivos da inadimplência no Núcleo Espírito Santo estão a resistência a mudanças de hábitos para a economia de energia e problemas na instalação interna. Isso acontece? Isso é mentira. Tem casa que fica fechada e veio R$300 e nós temos como provar isso. Não, eu vi. Nós temos mercado que tem freezer, máquina passapão e bem R$17. Então isso não existe. Segundo o Ministério Público, a Semasa e a AES Eletropaulo levaram água e luz ao Núcleo Espírito Santo em caráter emergencial, para evitar o perigo das ligações clandestinas. De qualquer forma, as instituições públicas deveriam dar entrevistas para que a população não tivesse informações pela metade, para não ter de ouvir. Não quiseram gravar a entrevista. Nós aqui estamos atravessando uma situação complicada, que não sabe quando que vai sair a decisão judicial. E nós aqui estamos estagnados aos princípios de pessoas que não tomam providências em relação a nós. Ou seja, pessoas que não têm princípio. Não galvanizado. Um grupo de moradores do conjunto residencial Barão de Mauá, que fica na divisa de Mauá com Santo André, no ABC Paulista, está fazendo uma reunião de pauta. Isso é uma coisa real. Estamos tendo as invasões do condomínio, está havendo furto dentro do condomínio. E o quê? Eles querem que sejam feitas algumas reportagens sobre o condomínio onde moram cerca de 7.000 pessoas. E o quê? A gente não pode fazer nada, a gente não pode murar o condomínio, nem que a gente ponha do nosso bolso. Estamos sendo prejudicados por uma coisinha simples e viável que pode ser feito e eles não fazem.
Se a gente for quebrar... Depois de muito debate, a decisão. Quais são as reportagens que vocês acham importantes fazer, então? Sobre... Nossa segurança, que seriam os muros, né? Fora isso também a gente está com problemas na parte de água, né? Dos bombeiros, né? E o que acontece? A tubulação feita dos prédios, principalmente na área de bombeiro, estão furando. Pela cerca de arame passam pessoas com o objetivo de furtar e consumir drogas. Em alguns prédios, os encanamentos dos hidrantes para o combate a incêndio estão corroídos. Que é o seguinte, aqui é o acesso do carro de bombeiros se pegar fogo no prédio. O que acontece? Essa tubulação, ela é abaixo do solo. Então, se você for fazer uma manutenção dela, você tem que quebrar ela. Sim. E por sinal, esse prédio aqui, ele tá fechado lá em cima porque tá vazando aqui. Bastaria contratar uma empresa para construir um muro e outra para trocar o encanamento dos hidrantes. A solução seria simples se essas pessoas não morassem sobre uma bomba relógio. A gente só ficou sabendo quando houve o ocorrido da explosão e, de repente, eu estava no trabalho e chegou a notícia de que o condomínio estaria com a obra embargada, que a gente ia entrar num grande processo aí, não sabia por quanto tempo, né? Na década passada foi aprovada pelo poder público, em todas as suas instâncias, a construção de um supercondomínio com 72 edifícios nessa área de Mauá. A obra começou em 1996. Em abril de 2000, muita gente já morava por aqui, quando um acidente grave trouxe à tona o descaso. Geraldo Júlio Riviello e seu auxiliar Marco Vinícius Ferreira faziam manutenção numa bomba d'água. Ela ficava no subterrâneo, ao lado de um reservatório. Havia pouca luz no local. Geraldo acendeu o isqueiro para enxergar melhor. Ao acionar a centelha, todo o ar do ambiente, repleto de gases, se incendiou. Geraldo morreu praticamente cozido, como relata sua esposa no documentário Barão de Mauá, Chernobyl é aqui, dirigido por Tatiana Viana. Meu marido estava naquela cama lá, estava tudo escuro, tinha sangue tudo em volta dele. E eu fui me queixar com as enfermeiras lá. E eu falei para elas assim, por que meu marido está nesse estado? Por que vocês não trocam o lençol? Elas olharam assim para mim e falaram assim, não dá mais para mexer no seu marido. Se a gente mexer, vai cair pedaço dele, ele está cozido. Marco Vinícius sobreviveu. Teve mais de 25% do corpo queimado e convive com sequelas, apesar das dezenas de cirurgias que passou. Eu queimei os braços, queimei totalmente os braços, com queimadura de 2º e 3º grau. Bom, depois disso daí é a hora que eu consegui sair do posto de bomba já, todo queimado já, né? Cheguei lá fora, encontrei o Geraldo gritando, rolando no chão, todo queimado também. Depois desse triste episódio, que as 1.632 famílias que já tinham comprado apartamentos nos 54 prédios prontos souberam a verdade. Durante 30 anos, a COFAP, instalada do outro lado da avenida, despejou nessa área lixo industrial. Várias entidades aproveitaram a porteira aberta e também depositaram por aqui todo tipo de lixo. Até hospitais despejaram material contaminado. Ao todo, o Conjunto Barão de Mauá teria 72 edifícios, mas a obra foi embargada em 2000 e alguns edifícios tiveram a obra paralisada. Mas 54 prédios foram finalizados, mais de 1.600 famílias moram por aqui. E o pior, abaixo dessas pessoas estão 450 mil toneladas de resíduos industriais tóxicos, altamente perigosos. Uma análise feita pela empresa CSD Geoclock em 2001 constatou que o solo do condomínio exala 44 diferentes compostos orgânicos, muitos deles altamente cancerígenos, como benzeno, clorobenzeno e trimetilbenzeno.
Eu quero os meus direitos. Eu quero, porque minha filha tirou um tumor do seio. Meu filho tirou 2 nódulos da garganta. A senhora está esperando o quê? Que eu morra, que exploda mais um carro, mais um estacionamento lá? As substâncias detectadas no subsolo podem trazer outros problemas de saúde além do câncer, como doenças no fígado, nos rins, na tireoide, no sistema reprodutivo, na pele, problemas neuropsicológicos e as crianças, geradas nesse ambiente, podem nascer com má formação. Eu gostaria de ter mais outro filho, mas eu não quero ter outro filho porque eu tenho medo de nascer com problema também. Eu tenho medo, não posso ter outro filho. Infelizmente, não posso ter. Em 2001, o Ministério Público propôs uma ação civil pública contra todos os responsáveis pela obra e pela contaminação. A COFAP, as construtoras Soma e a SQG, a Paulicop e a Prefeitura de Mauá. Diante do quadro, a Justiça suspendeu a construção do condomínio. Em 2006, foi determinada a demolição de todo o empreendimento, a descontaminação do terreno e o pagamento de indenização aos moradores. Qualquer comprador de apartamento que continue residindo lá, ou mudou, ou vendeu, tem uma indenização que varia de 600 a 1.200.000 para receber. Durante todo este período, esse pessoal ficou ao descaso total. A prefeitura não deu atenção, nenhuma das RES deu atenção, ninguém deu atenção. Quem contraiu moléstia acabou morrendo e se curando e se cuidando por conta própria. Não houve nunca nenhum dinheiro, nenhum auxílio de nenhum órgão estatal, municipal ou da União. Ninguém cuidou deles. Eles se encontram lá abandonados, essa aqui é a verdade. As 5 réis do caso recorreram da decisão e o processo vem se arrastando. Enquanto não se decide, 1.632 famílias convivem com a incerteza. Embora haja inúmeros riscos, os moradores do conjunto Barão de Mauá tentam viver da melhor forma em seus lares, mesmo que contaminados. É por isso que essas pessoas querem construir um muro para evitar a invasão e também reparar os encanamentos dos hidrantes de 5 prédios. Já pensou um incêndio sem água? Mas como as obras no condomínio estão suspensas por determinação judicial, nenhum reparo pode ser feito. Ele tem uma trinca aqui, ó. Eu não posso quebrar aqui para fazer essa manutenção. Porque a justiça impediu de que vocês façam A justiça não pode fazer nada, você não pode quebrar para fazer nada aqui. Uma das síndicas do condomínio procura a Secretaria do Meio Ambiente de Mauá. Não dá para falar do muro e dos hidrantes sem mencionar o problema maior. Como vai, secretário? Como vai? Tudo bom? Tudo bom? Entra aí, fica à vontade. Obrigada. Quanto encaminhamento, Cida, É vocês moradores, e vocês podem contar com a gente, colocam no papel as questões de vocês, né, que vocês estão se sentindo incomodados, que vocês estão tão preocupados e com razão, né? E o que a gente pode fazer é encaminhar isso até a CETESB para que vocês sejam atendidos, tenham uma resposta nós estamos em relação a esse preocupados, sentido. Bom, então, Cida, depois dessa conversa com o secretário, você acha que as coisas vão começar a melhorar em relação ao muro, pelo menos, em relação às coisas que precisam ser feitas? Olha, Bruno, eu vou mandar aqui para ele um comunicado pedindo... O ofício, né, que ele pediu. Um ofício pedindo todas essas coisas, embora a gente já tenha pedido isso há um tempo atrás e não foi atendido. A promotora do Ministério Público responsável agora pelo caso do conjunto Barão de Mauá é a doutora Rosângela Staurengue. Ela não acredita que o nível de contaminação no condomínio seja tão grave quanto tem sido divulgado. Não há nenhuma comprovação de nexo entre o que eventualmente as pessoas têm de doenças lá e as substâncias que estão no subsolo. Seria impensável a gente imaginar que com 1.800 famílias morando lá, ninguém fosse ficar doente. Na cidade inteira as pessoas ficam doentes por causas variadas. A promotora aparece no documentário Barão de Mauá, Chernobyl é aqui, quando surpreende os advogados e seus clientes, moradores do conjunto, durante uma reunião em 15 de setembro de 2008, no mesmo dia em que 70 famílias entraram na justiça pelos seus direitos.
A promotora queria convencer aos moradores de que não seria necessário recorrer à justiça. A doutora Rosângela, surpreendentemente, estava acompanhada dos advogados da Prefeitura de Mauá, de 3 viaturas da polícia e 12 guardas municipais. Afirmou ser impossível abreviar o recebimento das indenizações e garantiu que é seguro morar no Barão de Mauá. Então não há necessidade de se iniciar a execução agora, porque ela ou será indeferida ou ficará suspensa. Foi solicitado no ano passado à mesma empresa que fez o laudo em 2001, a Geoclock, um novo estudo sobre a contaminação no ex-lixão. Mas não foi a própria Geoclock que fez o primeiro estudo, que constatou contaminação no local? Ela começou, depois outras empresas também fizeram, análise de ar, monitoramento de água, também da água dos reservatórios. Então, várias empresas fizeram, recolheram análise, recolheram material, foram laboratórios diferentes que fizeram as análises, não é? A Geoclock não faz análise de laboratório. O IPT também já fez anteriormente um estudo lá. Então, não é só a Geoclock, são muitos estudos de várias empresas diferentes. O assunto é controverso, mas as evidências são assustadoras. Nessa filmagem de Carlos Alberto Truppel, postada no YouTube, feita há 1 ano, aparecem técnicos da CETESB examinando um dos estacionamentos do condomínio. O alarme do aparelho soa. Foi detectado um gás altamente inflamável. O novo estudo da Geoclock já está pronto e foi encaminhado ao Ministério Público e à CETESB, mas falta um parecer oficial. E esse estudo está em fase final de análise, seja tanto pela CETESB quanto o IPT, e as conclusões desses 2 pareceres é que vão fornecer subsídios para o Ministério Público tomar uma decisão quanto à continuidade da permanência das pessoas naquele local. O ex-dono da COFAP, Abraham Kaczynski, responsável pelo despejo de milhares de toneladas de lixo industrial no terreno, fez um infeliz comentário em 5 de setembro de 2001 sobre os moradores do conjunto Barão de Mauá. Sua frase saiu na revista Veja. Por que compraram? Para ser mortos por poluição? A COFAP foi comprada pela Magnete Marelli, do grupo Fiat. A Fiat é ganhadora de inúmeros prêmios relacionados à gestão de responsabilidade social e ambiental. O ABCD em Revista procurou os representantes da COFAP para saber o que eles teriam a dizer sobre o assunto, mas, infelizmente, eles não quiseram gravar entrevista. Chato isso, né, meu? A gente tá acostumado com isso. Vai, vem, eles nunca gravam entrevista. Sempre assim. Mas eles se pronunciaram por nota. Os responsáveis pela COFAP disseram que a empresa se prontificou a subsidiar a pesquisa realizada no ano passado sobre a contaminação. Eles esperam o resultado definitivo dos relatórios técnicos da CETESB e do IPT e a manifestação do Ministério Público sobre o diagnóstico ambiental. Enquanto isso, os moradores do conjunto Barão de Mauá seguem sem muro, sem reparo nos encanamentos de combate a incêndio, sem indenização, sem saúde, somente com a esperança que ainda não morreu, apesar da contaminação. Desde que me mudei para cá, eu e meus filhos começamos a ter problemas diversos de saúde. Embora seja muito nova, já tenho uma menopausa precoce há 3 anos. Minha filha teve um problema de pele gravíssimo, que o tratamento durou 2 anos sem que ninguém desse um diagnóstico preciso, fez biópsia, fez diversas coisas e até agora ainda não curou 100%. Não existem essas evidências de que as pessoas estão morrendo lá por causa dos resíduos que estão no subsolo. Eu acho que já foi mais do que comprovado o que tem, quem são os culpados. E é isso que eu queria saber, por que não se cumpre o que foi determinado pela Justiça? E esta é a situação do Barão de Mauá. Só não quer ver quem não quer ver. A situação existe. Na sexta-feira passada, o advogado José Luiz Corazza Moura convocou uma reunião extraordinária com os moradores para dar uma notícia esperada há uma década.
Dia 16 de setembro é dia de São Cipriano. E dia 16 de setembro de 2010 será julgado todos os recursos de apelação. Se justiça for feita, se o processo for analisado com base nas provas que existem nos autos, a sentença não poderá ser definitiva, não poderá ser diferente do que manter a decisão da juíza da terceira vara de Mauá. Não pode haver reforma. Se houver reforma, é para agravar o ônus da execução, nunca para diminuir. Agora é para valer que no dia 16 de setembro a justiça seja feita. Eu vou comprar minha casa. Vai! Não resta mais dúvida, né? Vai. Uma batalha de 10 anos que a gente está conseguindo chegar lá onde a gente quer. Demorada, mas vai valer a pena.